Graça e paz a todos. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Quero trazer um assunto nesse dia, um assunto sobre a questão de ser bastardo e rejeição. Vou falar sobre bastardia e rejeição, porque um tá ligado ao outro. E nós vemos a história do Brasil, a nossa história aqui no nosso país, nós percebemos que o nosso país era um país matriarcal. Você pode perceber que eles tiraram a imagem do pai. Aqui tem uma padroeira, né? E eles colocam a mãe e o filho. Mas e o pai? Cadê o pai? O pai não aparece, não é verdade? E nós vemos na história do país todo que há mais filhos sem pais do que muitas das vezes com pais. Há um tempo atrás estava passando Fantástico, aquela história, né, dos filhos procurando os pais, assumindo seus filhos. Muitas das vezes a pessoa depois de adulto, colocando ali o nome do pai no registro, porque passou a vida inteira sem saber quem era o pai, ou o pai também não queria assumir esse filho. Então isso traz muito prejuízo na vida da criança, porque é o pai que dá proteção, segurança, limites, direção, provisão, tudo isso é o pai. E quando a criança ela cresce sem essa presença paterna do pai, da figura do homem ali, ela não consegue ver Deus também como pai. E muitas das vezes ela olha para Deus e fala: não, você não é meu pai, você não me protegeu, você permitiu tanta coisa acontecer comigo. E muitas das vezes é necessário até liberar perdão para o próprio Deus, né? Por quê? Porque na nossa mente ele não é o pai, ele permitiu tanta coisas. Então nós vamos ver que a história, o que é bastardo? Bastardo é todo filho gerado fora do casamento, fora da aliança do casamento, porque o casamento é uma aliança. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre aliança, e o casamento ele é uma aliança de sangue, como todas as alianças são alianças de sangue. E aí o que acontece? Aquela criança ali, ela foi gerada, e na hora de ter um pai ali do lado, para crescer com o pai, ele é tirado esse direito. Então, eu quero falar a respeito de um homem. Vamos pegar um exemplo aqui que está lá em Juízes 11, que era a história de Jefité. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso. Mas a pessoa, quando ela é bastarda, ela também tem um espírito de rejeição. Por quê? Porque o pai não aceitou, o pai rejeitou, o pai não assumiu, então ela já nasce com esse espírito de rejeição atuando na vida dela. E a rejeição é tudo mais, é tudo uma somatória de coisas que vai acontecer na vida da pessoa, que nunca é uma coisa para diminuir, sempre é somar. A rejeição, ela traz uma estrutura de orgulho. Então a pessoa rejeitada, ela vai sempre trabalhar para ser o melhor, para dizer: olha, eu tenho valor. Ela vai tentar suprir aquela área dela de rejeição, mostrando que ela é capaz, que ela tem valor, que ela é uma pessoa guerreira, que ela dá conta sozinho, muitas das vezes, né? Tá ali com 1 milhão de cargos, 1 milhão de coisas para fazer. Não, eu dou conta, eu sou mais eu e tal. Por quê? Porque ela quer esconder, ou ela quer deixar em evidência não aquela área fragilizada. Então, a primeira coisa, o bastardo, ele tem atuando na vida dele um espírito de rejeição. A rejeição, ela traz essa estrutura de orgulho. E o que acontece? Jefité, então, agora, era esse homem valoroso. Valoroso. Nós vamos ver que ele era um grande guerreiro. Porém, ele era o filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté, de uma prostituta com Gileade. E Gileade, então, aí fala também: a mulher de Gileade lhe deu filho. Ou seja, o Jefté nasceu de um adultério, porque o Gileade era casado, né? Aí fala também: a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo filho dessa mulher já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ou seja, ele agora, o que acontece com ele? Ele agora é expulso. Expulso o quê? Da onde? Da casa.
da casa o quê? Do pai, expulso por quem? Pelos seus próprios irmãos. Aí nós vamos entender o que fala lá em Deuteronômio 23:2. Deuteronômio 23:2 fala assim que o bastardo não entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Não é que Deus, não é, a palavra de Deus fala que Deus, ele é pai de órfãos. Não é que Deus não está aceitando o bastardo. O problema é que o próprio bastardo, ele não consegue ficar. Ou muitas das vezes ele é expulso. Então, Moisés estava dizendo apenas que aquilo, que há uma perseguição na vida do bastardo, ou seja, a própria pessoa, muitas das vezes, ela não consegue ficar ali na congregação, juntamente ali na igreja. E ele é expulso pelo pai? Não, é pelos irmãos. E o que acontece aqui? Ele é expulso pelos irmãos, mas o pai não tomou atitude nenhuma. Nenhuma. Talvez pelo espírito de culpa dele, ele não tomou atitude nenhuma para ajudar Jefté. E aí, então, Jefté, ele sai, o verso 3 fala, então, Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. Então, irmãos, aqui, então, agora acontece o quê? Uma fuga. Porque quando os irmãos expulsam ele da casa, o que acontece? Ele foge. Então, Jefté fugiu de diante de seus irmãos, o quê? Ou seja, ele não enfrentou a situação, ele fugiu. E com espírito de fuga existe o quê? Um espírito de rebelião e um espírito de vingança. Olha quanta coisa um bastardo carrega. Olha quanta coisa há na vida de um bastardo. Quanta coisa vai acontecendo, né, na vida do bastardo. Quanta coisa vai se somando à vida de um bastardo. Então, nós já vimos rejeição, estruturas de orgulho, fuga, rebelião, vingança. Tudo isso nós vamos ver nesse texto aqui. O que acontece com ele? Então, ele foge. Ele foge de onde? De Gileade. Gileade é onde havia um bálsamo, havia uma árvore lá, que ela produzia um bálsamo, e esse bálsamo curava. Por isso que a gente fala, né? Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, mas ele estava no lugar de cura, mas ele não se permitiu ser curado. Porque muitas das vezes as pessoas, elas querem esconder aquilo que está fazendo elas sofrer. E só que isso aí é uma estrutura diabólica. É uma estrutura diabólica. Porque a palavra de Deus fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Ou seja, coloque para fora aquilo que está te incomodando para que você seja sarado. Não deixe que aquilo vá criando raízes dentro de você. E aí o que acontece? Pecado, Deus perdoa, fala, né? Confessar ao Senhor os vossos pecados. Os nossos pecados nós perdoamos ao Senhor, mas as nossas culpas, os nossos traumas, as nossas rejeições, aquilo que está nos machucando, muitas das vezes nós temos que procurar uma pessoa madura para estar compartilhando, para estar colocando para fora, para estar confessando as nossas culpas. Aquilo que nós estamos carregando, aquele fardo pesado que pode ser tirado dos nossos ombros, porque Jesus, ele nos trouxe um fardo leve, um jugo suave, mas nós vamos enfrentando aquele fardo pesado porque nós não colocamos para fora. E Jefté não fez nada disso, Jefté não colocou nada para fora, estava no lugar de cura, mas não se permitiu ser curado. Aí ele vai para Tobi. Tobi significa rua, ou seja, vai para a rua, saiu debaixo da proteção familiar, saiu debaixo da proteção da cidade e agora estava na rua. E na rua, o que você encontra? Pessoas o quê? Iguais a você. Ele estava ali, cheio de mazela, cheio de vingança, cheio de raiva, encontrou pessoas assim também, amarguradas, né? Pessoas levianas aqui. Vamos colocar pessoas marginalizadas, né? Então, vamos colocar aqui pessoas endividadas, pessoas desesperadas, pessoas problemáticas, pessoa viciada, pessoa drogada, pessoa traficante, pessoa que roubava, tudo. Ele montou uma gangue de marginais. E agora ele ia ser o chefe, porque sempre pessoa que tem um problema de rejeição, ele quer ser o chefe.
E aí, o que acontece? Então, ele se torna o quê? O chefe desse bando. Confirmação o quê? Da sua rejeição. Ele se torna, então, o chefe deles. E ali, então, naquela cidade ali, o que acontece? Acontece que lá em Gileade, os filhos de Amon, os amonitas e os moabitas resolveram, então, fazer guerra contra Gileade. A cidade de Gileade, né? E aí, o que acontece? Eles lembraram de Jefté. Nossa, mas Jefté, aquele homem valente, aquele homem guerreiro, aquele homem, né, e tal, que não tem medo, destemido, porque é isso que ele mostrava. Eu sou destemido, eu sou valente, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, mas era machucado por dentro. Estava todo ferido, todo magoado. E aí, o que acontece? Eles vão atrás de Jefté. Eles vão atrás de Jefté. E olha justamente com quem que Jefté vai mexer. Com Moabitas e Amonita. Povo também que era bastardo. Filhos, olha de onde que nasce Moabitas e Amonita. Do incesto de Ló, das filhas de Ló com ele. Não vou dizer de Ló com elas, porque elas embebedaram Ló e se deitaram com ele. Olha a origem dos Moabitas e do Amonita. Também bastardos. E aí, parece que aquelas pessoas iguais, eles vão se atraindo, né? Problemas com problemas. E aí, o que acontece? Quando eles chegam vão lá em Tobi, né? Procurar Gileade, Jefté. Jefté, então, fala com eles no versículo 7. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim, não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Agora ele ouviu algo que ele gostou, né? Você vai conosco, mas você vai nos ser por chefe. Ah, então o negócio mudou. Eu saí de lá envergonhado, mas eu vou voltar exaltado. Eu vou voltar por cima. Quantas pessoas sofrem, às vezes sai do país, não quer voltar por quê? Ah, eu não vou voltar por baixo. Às vezes sai de uma firma, né? A firma tá precisando de um emprego. Não, mas para aquela firma eu não volto, não, porque eu não vou voltar por baixo. Ah, eu não aceito de maneira alguma que rebaixe um centavo no meu salário, mas fica passando necessidade dentro de casa. Isso aí é estrutura de orgulho. Isso aí é rejeição que está gritando lá dentro da pessoa. Isso aí, tudo isso aí são coisas que precisam ser tratadas para que você consiga viver o melhor de Deus nessa terra. Para que você consiga ser feliz, para que você chegue num lugar de paz e de prosperidade, de sucesso e de tudo aquilo que Deus tem para você. Mas nós temos que vencer essas estruturas dentro de nós. Dentro de nós. Quando eu falo de nós, eu olho para mim também, porque eu sei que em mim também há coisas imperfeitas, há estruturas que precisam ser derrubadas. Só que eu vou lutar para derrubá-las, vou estar sempre derrubando, vou estar sempre lutando, porque enquanto nós vivemos, nós vamos ter que trabalhar libertação. Libertação é algo que é trabalhado todos os dias. Libertação, irmão, não é expulsar demônio, não. Expulsar demônio faz parte da libertação? Faz, sim. Se a pessoa estiver possessa, vai ter que se expulsar o demônio. Mas a pessoa pode não estar possessa de demônio e não ser liberta. Tem uma área da vida dela que está travada, tem uma área da vida dela que quem tem a chave da vida daquela área é um espírito maligno, que atua naquela área, que aprisiona a pessoa naquela área da vida dela, e ela precisa ser livre. Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade vos libertará, e é a nossa verdade também, é a nossa verdade aplicada à verdade do Pai que nos liberta, é nós pegarmos a verdade do Pai e aplicar na nossa vida, colocando a verdade da nossa vida para fora, para que nós sejamos livres, totalmente livres. E aí, Jefté vai com eles ali para fazer, né, então, aquela guerra. E Jefté, então, como ele queria ser chefe a qualquer custo, ele faz um voto. Irmãos, as pessoas rejeitadas, feridas, ela mata sempre aquele que a ama.
Ela mata aquele que está próximo dela. Infelizmente. Infelizmente. E o que acontece? Jefté então fez um voto, está no 30. E fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu. Ao versículo 34. E vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e danças, e era ela a única filha, não tinha ele outra filha, senão nem filha. Não tinha ele nem outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha minha, muito me abateste, e está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Irmãos, eu tornaria atrás. Rasgaria minhas vestes, me humilharia diante do Senhor, porque o Senhor também não aceita esse tipo de voto. Me humilharia, faria o que fosse preciso. Mas ele fala: eu não vou voltar atrás. Porque isso também é uma estrutura de orgulho. É uma estrutura de orgulho. Às vezes a pessoa está errada, mas ela não reconhece nem para Deus que ela está errada. Nem para Deus. E eu não tornarei atrás. E o que Jefté fez? Ele matou toda a sua descendência. O que nós lemos em Deuteronômio 23, 2? Nós temos em Deuteronômio 23, 2. Que o bastardo não entrará na congregação do justo, nem ainda sua 10ª geração. Jefté estava no lugar de cura, mas não foi curado. Não se permitiu ser curado. E agora essa estrutura de orgulho faz com que ele mate todos os sonhos da sua filha. A Bíblia não fala que ele matou sua filha. E se ele tivesse matado ela, não seria uma oferta ao Senhor. Seria uma oferta a Milcom, a Moloque, a qualquer espírito maligno. Mas ao Senhor não seria. Porque o Senhor não aceita sacrifício humano. Mas o 39 nos dá a entender que ela não se casou. Que ela não se casou é com certeza. Mas que o voto, se cumpriu nisso. E olha, o 39 fala assim: sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu homem. Ela não se casou. Ou seja, Jefté matou toda a sua descendência. Ele matou toda a sua descendência. Ele não teve descendência, porque ele não tinha outro filho e nem filha. Ele só tinha essa filha. E ela vai 2 meses chorar o que é a sua virgindade. Por quê? Porque ele matou todos os sonhos da sua filha. Porque naquela época, a mulher, o sonho dela era casar e ter filhos. Porque a mulher era essa a função da mulher, de ser mãe, de procriar, de ter filhos. E ela não pôde ter filhos. E então ela não conheceu homem algum em toda a sua vida. E Jefté, o que ele fez? Ele matou os sonhos da sua filha e a sua própria descendência, porque ele não teve nenhuma descendência. Ele não teve netos. Ele não pôde ter a alegria de ter uma casa cheia. Ele não pôde ver a alegria da sua filha. Mas ele matou os sonhos, ele matou a alegria da sua filha. Da sua única filha, da pessoa que talvez ele mais amasse no mundo. Mas o que acontece? Ele estava no lugar de cura. Gileade é o lugar de cura. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja, lugar de cura, mas não se permitem ser curadas. Não se permitem ser curadas. Por quê? Por causa dessa estrutura de orgulho. Essa estrutura de orgulho, ela precisa ser quebrada. Ela precisa ser quebrada, porque ela vai trazer rebelião, ela vai trazer vingança, ela traz fuga, a pessoa foge, ela foge de si mesma, ela não encara os seus problemas, ela não encara a sua vida. Então, quantas vezes nós vimos hoje, irmãos? Hoje nós vimos o Brasil cheio de filhos bastardos, cheio de filhos bastardos. Eu mesma fui uma filha bastarda, porque a minha mãe e meu pai nunca se casaram. Mas quando eu aprendi sobre isso, eu quebrei essa maldição sobre a minha vida. Mas só
que quando eu vim aprender sobre isso, eu já tinha uma filha bastarda, que é a minha filha mais velha, que nasceu antes de eu me casar. Não que ela que é filha de outro homem, é porque eu morei um tempo com meu esposo e depois eu me casei, porque eu era desviada quando eu me casei. Eu era desviada quando eu conheci meu esposo. Então nós moramos juntos por um período. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, aí nós nos casamos e ficou tudo certinho, né? Consertei o que estava errado. E aí eu orei, cancelando essa maldição de bastardo sobre a minha vida, e orei também com a minha filha, porque senão isso vai repetindo de geração em geração. E nós temos visto isso no Brasil claramente. Irmãos, e quanto a fato, não há argumento, não há argumento quanto a fato. O que acontece? A filha é bastarda, nasceu fora do casamento. Vai ter filhos fora do casamento. Quando vê, tem filhos fora do casamento. E aí isso vai se repetindo na vida do filho e do outro e do outro. Isso precisa ser quebrado. Às vezes não acontece em toda a família, como no meu caso. Eu fui filha de bastardo, minha mãe e meu pai, eles ficaram amaziados por anos, mas não se casaram. Tenho 8 irmãs. As que tiveram filhos fora do casamento foram só 3. As outras tiveram filhos dentro do casamento. Por quê? Porque o espírito maligno, ele nos tenta. E ser tentado não é pecado. Se você quiser, depois assista o vídeo que eu falo sobre maldição hereditária. Porque a questão do bastardo é uma maldição hereditária. E você vai vendo isso claramente no nosso país acontecendo, passando de geração em geração. Passando de geração em geração. Então nós precisamos quebrar essas maldições da nossa vida, da nossa família, né? Nós podemos quebrar na nossa vida e na nossa descendência. Porque nós somos autoridade espiritual na nossa descendência. Mas precisamos que isso seja quebrado, para que isso não fique repetindo de geração em geração. Por isso que Moisés, ele fala. Moisés, ele estava falando que o bastardo não entraria na congregação do Senhor, nem a sua 10ª geração. Geração de Jefté, nenhuma entrou na congregação do Senhor, porque ele não teve geração. Não teve nenhuma geração. Ele matou toda a sua descendência. Ele matou toda a sua descendência. Por causa de quê? De um espírito que entrou na sua vida através da bastardia. Espero que você tenha entendido. E se você gostou desse vídeo, que você possa se inscrever no meu canal. Vou estar fazendo outros vídeos a respeito de vários assuntos. Próximo que eu quero fazer é sobre paternidade e outros assuntos que Deus for colocando no meu coração, né? Lá no meu, se você for nesse canal, existe maldições de palavras, maldições hereditárias, maldições de autoridade e outros assuntos. Desligamento de alma, alianças. O que é uma aliança? Um casamento é uma aliança. Mas se eu tenho filhos fora do casamento, são alianças que eu fiz, mas não foram abençoadas por Deus. E que eu preciso quebrar essas alianças. Ok? Que Deus continue te abençoando e que você possa assistir os vídeos, né? E compartilhar em nome de Jesus. Amém?